Olá a todos, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar agora então mais uma aula de farmacologia básica aplicada e hoje nós vamos tratar da questão da diabetes e vamos começar com a questão envolvendo a insulina, que é um medicamento amplamente utilizado para algumas pessoas que possuem diabetes e que apresenta algumas características particulares com relação ao seu uso. E dentre as particularidades que nós temos, está a questão da forma farmacêutica que ela se apresenta, uma forma injetável, que implica em um uso constante, diário deste medicamento e que ainda requer alguns cuidados bem especiais com relação à forma de aplicação desse medicamento e também de conservação deste produto, para que ele tenha os efeitos esperados. Claro que nós temos hoje grandes avanços que acontecem, inclusive de formulações bem mais práticas para o uso, mas de uma forma geral, conhecer as propriedades e também a forma de utilizar a insulina se torna essencial para a reversão do quadro clínico que envolve esta situação clínica. E quais são os objetivos, então, da aula de hoje? Então, nossos objetivos hoje é conhecer o histórico de obtenção da insulina para uso terapêutico, como que ela surgiu, como que se deu o seu emprego inicial, quais foram as limitações e quais os avanços até chegar nos produtos que nós temos hoje. Conhecer as estratégias químicas e biológicas adotadas para superar a dificuldade do uso deste hormônio para fins terapêuticos. Conhecer alguns aspectos relativos à produção em larga escala e também conhecer o perfil desejado de quem lida com estes medicamentos na sua prática profissional diária. Bom, com relação à diabetes propriamente dita, é uma doença que é considerada tão antiga quanto a humanidade. Isso por quê? Porque em documentos históricos, como o papiro de Ebers, que data de 1500 a.C., já havia algumas referências a esta condição clínica, no qual estava descrito tratar-se de uma enfermidade que tem como característica a diurese noturna, ou seja, uma grande vontade de fazer urina à noite, uma sede incontrolada e um emagrecimento acentuado. Lembrando que existem duas formas de diabetes se manifestar, e uma delas pode ser devido ao excesso de peso que leva à resistência à insulina. Mas, uma vez que a pessoa apresenta o quadro de diabetes, há uma tendência dela perder peso. Isso porque, como não consegue utilizar a glicose como fonte de energia, ela acaba então usando fontes secundárias que são os lípides. Ainda com relação a diabetes, no seu histórico, o médico romano Arateus foi o primeiro a dar a denominação diabetes para esta condição clínica. Em função do quê? Nessa época se acreditava, pelo fato das pessoas urinarem bastante, e essa urina vem em função da necessidade de diluir o excesso de açúcar que acaba chegando na urina, passou-se a acreditar que a pessoa, entre aspas, se derretia internamente. Então a pessoa estava se derretendo, e passava-se então tudo para fora. E o termo então utilizado para essa definição foi então este, o passar através de, o derretimento interno, que culminou então no nome que é utilizado até hoje para definir diabetes. E ainda com relação ao histórico, no século VI, na Índia, os médicos hindus descreveram detalhadamente alguns sintomas atribuídos a esta doença, do qual pela primeira vez é relatado o sabor adocicado da urina, um experimento realizado por eles, colocando, já que eles sentiam um odor meio adocicado, eles colocavam urinas de pessoas diabéticas perto de um formigueiro e urinas de pessoas não diabéticas também perto de um formigueiro. E eles observavam que aquela urina da pessoa diabética havia uma movimentação muito maior de formigas naquele sentido do que na urina da pessoa que não era diabética. Então concluíram que devia existir substância adocicada na urina da pessoa diabética. Foi a primeira vez que se teve essa relação entre açúcar e diabetes. Depois de um longo período, no ano de 1969, no século XIX, um avanço importante aconteceu, não ligado diretamente à diabetes,
mas com, né, futuros conhecimentos associados a esta patologia, que foi, né, os experimentos conduzidos por Langerhans, que identificou, né, um conjunto de células no tecido pancreático. Então, ele, pela primeira vez, ele fez a descrição deste órgão, no qual determinou, inclusive, que tratava-se de uma glândula, né, que secretava várias substâncias. Depois, no ano de 1889, né, foi a vez, então, de Jos Menck e Oskar Minkowski observarem que a remoção, né, a retirada do pâncreas em animais como cães, desencadeavam sintomas parecidos com a diabetes. Então, foi graças, né, a esses dois pesquisadores que se estabeleceu a correlação entre pâncreas e diabetes. E somando-se aos fatos anteriores, sabia que era uma doença em que se tinha um acúmulo de açúcar no sangue e na urina, e que levava aos sintomas anteriormente citados, né, como emagrecimento e muita urina, principalmente à noite, e além de outros fatores que estavam sendo observados, como perda da visão e problemas renais também. Então esse foi um dos primeiros, né, pontos, né, de avanço de fato realmente científico para a questão da diabetes, porque se começou a entender a etiologia, né, desta situação. Daí com a evolução, né, no século passado, entre os anos de 1910 e 1920, né, Elliot Joslin definiu a diabetes como uma doença crônica, né, que não tinha cura, não contagiosa, muitos acreditavam se tratar de uma condição clínica contagiosa, e que era passível de tratamento. E o tratamento estava no entendimento da funcionabilidade do pâncreas para se fazer as correções fisiológicas necessárias para que a pessoa não tivesse problema. Além disso, propôs também a questão de uma baixa ingesta de carboidratos para evitar as complicações, né, que advinha desta situação clínica. E no ano de 1921, né, o Batten e o Charles Best descobriram e isolaram pela primeira vez a substância que foi associada à questão da diabetes e à questão do aproveitamento, né, da glicose no sangue, que foi a insulina. Então, os avanços culminaram, então, por definição da doença e também o isolamento da substância que era responsável, produzida no pâncreas, mas que, com o pâncreas deficitário, não era possível, né, fazer o aproveitamento de glicose no sangue e que trazia os desdobramentos que eram as condições clínicas da diabetes. Então aqui nós temos, né, a molécula da insulina, que ela é duas cadeias, né, proteicas, cadeia A e cadeia B, sendo que as duas cadeias estão unidas, né, por pontes de sulfeto, né, que são ligações entre enxofre, e ainda a cadeia B, ela tem ainda uma ponte de sulfeto entre ela, né, caracterizando assim, né, então, a estrutura da insulina, um hormônio então utilizado, né, para diversas funções fisiológicas, como formação do IGF, por exemplo. Além disso, também útil, né, na questão do aproveitamento de glicose, uma vez que ele promove nas células a translocação de glúteos, que são estruturas proteicas, que migrando para a membrana celular, faz com que aconteça então a captação de glicose para o interior da célula e seu aproveitamento energético para as funções celulares. Então, uma vez definida a estrutura da insulina, começou-se então a visualizar as possibilidades de seu uso terapêutico, uma vez que o raciocínio estava bem claro na época. Qual era o raciocínio? Faltando insulina, porque o pâncreas não produz, eu posso então ofertar insulina de forma exógena para aquele paciente que apresenta um quadro então de diabetes. E foi então no ano de 1922, né, que no Hospital de Toronto, né, no Canadá, que houve o primeiro tratamento com diabetes, que foi numa criança de 14 anos chamado Leonard Thompson. Ele recebeu, né, de modo injetável, né, cerca de 15 ml de extrato pancreático, né, e horas depois quase veio a falecer. Motivo: esta forma apresentada da insulina não era pura e gerou várias reações alérgicas nesta criança e foi considerado, né, então, um insucesso em termos terapêuticos. Mas, né, não foi motivo para a desistência, né, no uso, né, da insulina para fins terapêuticos e foi motivo para que outros pesquisadores avançassem, né. Paralelo a isso, né,
outros pesquisadores, né, estudavam as relações químicas de metais de transição, observando que eles faziam mais ligações do que era esperado. E eram pesquisadores que não tinham nada a ver com a questão da insulina, mas foram avanços, né, em termos bioquímicos que foram de extrema importância para o desenvolvimento de formulações contendo insulina para fins terapêuticos. E voltando para a questão da insulina, propriamente dita, né, o farmacêutico Kolb, diante do insucesso que aconteceu com a criança, né, o Thompson, resolveu criar meios para purificação da insulina. Ou seja, ele desenvolveu um método utilizado até hoje que separa a insulina de qualquer outro tipo de contaminante existente. E o que foi realizado? Repetiram o teste, então, com a criança, Leonard Thompson, e foi um sucesso, né, na questão da reversão da glicemia. Uma vez, então, estabelecida a questão da purificação da insulina, ela começou a ser fabricada em escala industrial, né, na forma pura, conhecida como insulina regular, que apresentou uma desvantagem muito significativa: um número de aplicações diárias. Isso por quê? Porque a insulina, estando totalmente pura, estava liberada para ação, e o seu tempo de meia-vida era bastante curto. Para vocês terem uma ideia, Leonard Thompson tinha que fazer, em média, de 15 a 20 aplicações por dia para manter as suas taxas glicêmicas adequadas. E claro que, né, era um incômodo muito grande você ficar refém de mais de 15 aplicações por dia, além de ter uma dificuldade que foi descoberta na época, né, que as aplicações do mesmo local levava a uma limitação do uso, né, da insulina, uma vez que você tinha ali a formação de lipodistrofias que dificultavam, né, a absorção da insulina pelo paciente. Então, por um lado, se ganhou em termos de purificação, por outro lado, em termos de comodidade terapêutica, você tinha alguns problemas. E também a questão da produção. A insulina era muito cara porque era muito difícil de ser obtida, né? Como que era obtida? Literalmente por doação de cadáveres, né? Então você tinha o pâncreas de uma pessoa falecida, que era congelado, moído, né? E sofria todo um processo, né, para se ter a extração e depois a purificação da insulina. Então, duas limitações, né, se apresentavam. Uma, o tempo de meia-vida curto, múltiplas aplicações, e a dificuldade, né, de obtenção da insulina em grande quantidade em termos de produção industrial. E foi então que surgiu, né, alguns pesquisadores, né, que propuseram aí resolver esses problemas. Um deles era, né, o Hagedorn, que juntamente com August Krug começaram, né, pesquisas exaustivas para encontrar meios de prolongar o tempo de ação da insulina. Eles eram, né, profissionais da saúde, residentes na Dinamarca, e sabendo, né, da questão da purificação da insulina e do sucesso do tratamento de Leonard Thompson, entre outros, né, o relativo, né, sucesso, né, de Thompson, entre outros diabéticos no Canadá, fizeram várias visitas, né, à cidade de Toronto e fundaram depois, né, a Nordic Laboratory, localizada na cidade de Copenhague, né, que existe até hoje e é um dos principais, né, indústrias, né, na produção de insulinas e análogos de insulina no mundo. Bom, então, o que Hagedorn, principalmente, né, investigou? Que haveria, né, esse problema de aplicações múltiplas devido aos picos de insulina que nós temos ao longo do dia, que começa com café da manhã, depois, né, naquela alimentação intermediária entre café da manhã e almoço, almoço, lanche, janta e algumas pessoas que se alimentam antes de deitar. E o que era necessário? Praticamente uma aplicação para cada uma, né, no mínimo, né, desses horários, né, e dessas refeições. Sendo que, se a diabetes fosse persistente, precisaria até mesmo de aplicações antes e depois, né, dessas que estavam sendo previstas. Isso levava, então, a uma grande dificuldade, né, de adesão. E também, né,
Foi Hartdon um dos primeiros a propor, né, a questão da insulina, né, ser utilizada a partir de animais, visto que alguns animais apresentavam insulinas muito parecidas com a nossa em termos de estrutura. Bom, então, a partir dessas observações, né, o que poderia ser feito então? Né? Primeiro, entender melhor a estrutura da insulina, principalmente na composição fisiológica no local onde ela é produzida, no caso, o pâncreas, e entender, né, os motivos, né, que levavam à limitação, né, da sua ação prolongada e, consequentemente, né, limitação de uso por parte dos pacientes que tinham dificuldade na adesão, que tinham queixas das múltiplas aplicações e a dificuldade de adequação a certos estilos de vida. Né? Muitos que trabalhavam, né, tinham praticamente parar vários momentos ao longo da jornada de trabalho para fazer a aplicação de insulinas. Bom, então, né, frente a este problema, né, a questão que se levantou foi esta: né? Como ampliar o tempo de ação da insulina? Né? Esta foi a grande dúvida, né, que Hartdon traçou e buscou encontrar soluções. E a solução estava, né, segundo, né, a concepção de Hartdon, no entendimento de como que a insulina era produzida e armazenada no pâncreas. E as pesquisas indicaram um fato interessante, que tem a ver com algo que eu mencionei anteriormente, né, que acontecia por pesquisadores que nada tinham a ver com a diabetes, mas deram contribuições importantes para o desenvolvimento de formulações utilizáveis de insulina, que era a questão do estudo do zinco. Isso por quê? Porque se observou-se que no pâncreas existia uma concentração acima da média, comparado com outros tecidos, deste íon, deste metal de transição. E que algumas proteínas faziam as ligações que eram então pesquisadas, né? Que eram as ligações acima do número de valência esperado. E dentre esses compostos que ligavam o zinco, estava quem? Estava a insulina, que era armazenada em forma inativa e liberada no sangue na forma inativa ligada ao zinco. E, posteriormente, cada fração, né, dessas ligações, que inclusive formavam um cristal, eram liberadas, né, cada fração uma insulina, e assim você tinha uma ação prolongada. Então, frente a isto, né, foi então elaborado por Hartdon, né, todo o seu processo de raciocínio com relação a estas questões, né, e num tempo, né, que variava em horas do uso da insulina, e diante da necessidade de ampliação, né, de aplicação pós-refeições e de outras, né, fora esse intervalo, mas quando a pessoa estivesse com glicemia elevada, e também considerando, né, que as insulinas extraídas eram aplicadas, né, e logo absorvidas e logo tinham ação, e isto era, né, o fator desencadeante do tempo de ação curto, é que se buscou então na literatura científica os conhecimentos necessários, do qual se observou então que a insulina no organismo fica armazenada juntamente com o zinco, que deixa ela inativa e vai liberando ela aos poucos. Por isso, então, que a gente tem uma ação prolongada da nossa insulina endógena. Que esse zinco, né, segue a teoria do campo cristalino que os químicos investigavam, né, e formavam os complexos cristais, né, que eram a forma da insulina inativa, em que cada fração, então, da insulina era liberada ao longo de um certo tempo, e que, né, esses cristais podiam se ligar a 2 ou até mesmo 6, né, frações de insulina, e assim estava presente no pâncreas. Diante dessas informações, o que o Hartdon fez? Né? Ele avançou nos seus estudos e chegou à conclusão que, né, a aplicação da insulina, né, na derme, né, no tecido subcutâneo, né, para a liberação, né, da insulina na corrente sanguínea posteriormente, depois de um certo tempo de absorção, deveria ser feito com a insulina, que está aqui em vermelho, ligada a zinco. E o que aconteceria com estas aplicações? Né? Aconteceria o seguinte, né? Aqui então o modelo, né, que passou a ser proposto por Hartdon, né, inclusive com, né, a forma da agulha e o ângulo de aplicação e tudo mais foi determinado por Hartdon, e aconteceria o quê? Na aplicação subcutânea, onde o pH é mais ácido, você teria os cristais estáveis
que depois de um certo tempo alcançariam a corrente sanguínea, e uma vez que alcançaria a corrente sanguínea, você teria então este cristal, né, de insulina ligado ao zinco, que com o passar do tempo liberaria insulina para agir, mas manteria algumas inativas. Depois liberaria mais insulinas, isto, né, com vários, né, cristais desses, né, obviamente, no sangue. E essa liberação dentro do meu organismo, né, se desprendendo do zinco, faria então que eu tivesse uma ação prolongada. E isso aumentou o tempo de atividade da insulina, que passou a ser, né, de horas para 2 a 3 horas. Então, a adição do zinco na ampola contendo a insulina aumentou de 2 horas para 3 horas e meia. Foi um avanço, né, na de se reconhecer, mas não foi aquele avanço esperado, né? Precisava ser feito algo mais para ampliar o tempo de ação de insulina. E Hagedorn não desistiu, né? O que ele fez então? Procurou então novas teorias, né? Estudou um pouco mais e descobriu a existência, né, de uma proteína, né, que se ligava à insulina e mudava sua conformação estrutural, não permitindo que a insulina se ligasse ao receptor, né? Inativava, né, também a insulina. E o que acontecia, né? Essa proteína chamada protamina era degradada por algumas enzimas muito presentes no nosso organismo e que não interferia na insulina. Então, o que Hagedorn propôs, depois de mais estudos? Naquele modelo que a gente viu anteriormente, ele fez com que cada insulina ficasse ligada a esta protamina, deixando ela duplamente inativada. Primeira inativação da insulina foi com quem? Com o zinco. A segunda inativação foi com quem? Com a protamina. Então, o que acaba acontecendo? Você tem a liberação do zinco de uma fração da insulina, só que ela ainda não vai agir, né? Ela precisa do quê? Precisa que as enzimas proteolíticas, as protaminases, degradem, né, a protamina existente. E o resultado disso é o quê? O resultado disso que nós temos, então, é um processo em que, quando você tem, então, a degradação das protaminas, a insulina fica, então, agora pronta para agir. Este fenômeno fez com que o tempo de 3 horas de ação passasse para 12 horas de ação, né? E foi assim, então, que surgiu uma insulina neutra, porque ela não tem variação de pH, não pode, porque o nosso pH é neutro, né? pH em torno de 7. Tem protamina, né? Que foi o grande sacada que o Hagedorn teve, né? Juntamente com o zinco, mas a protamina realmente que fez com que ela tivesse maior tempo de ação, e foi desenvolvida, sim, por ele, o Hagedorn. Então, nós temos aqui, né, a insulina NPH, que assim chama, por quê? Porque foi o Hagedorn, né, que fez essa descoberta, né, essa proposta. E, obviamente, que, né, tem algumas situações associadas que a gente precisa apontar. Uma delas é a seguinte: ok, eu aumentei o tempo de ação, porém, para todo esse processo aqui acontecer, gente, demora tempo. Então, na hora que eu aplico a insulina, ela demora um tempo até chegar ao pico e depois decresce, né? Isso até mais ou menos na hora da janta. Isso são 12 horas, correto? Porém, existia um espaço de tempo onde, né, a insulina não tinha quantidade suficiente para agir, que era o desjejum. Qual foi a solução proposta, então? Usar a insulina sem protamina, que era regular. Então, por isso que se usa, né, geralmente as duas insulinas associadas. Uma de ação rápida e curta. Rápida por quê? Porque ela não tem protamina, né, simplesmente ela chega e está pronta para agir.
e uma de ação prolongada, que passa por todo esse processo aqui de liberação do zinco e depois liberação da protamina para agir, e que confere a ela um tempo maior, né? E dessa forma, maior comodidade terapêutica. Na hora da janta, se repete o rito, né? Você acaba usando as duas insulinas. Isso foi um grande avanço. Por quê? Porque passou-se a ter, então, né, uma condição em que você tinha duas aplicações. Apesar de ser duas insulinas diferentes, mas eram duas aplicações ao longo do dia. Muito melhor que as 15 e 20 aplicações anteriores, né? Então, esse foi um grande avanço e a NPH está disponibilizada até hoje para uso, né? Então, aqui o esquema que eu mostrei para vocês novamente, né? Então, a NPH ela demora para começar a agir, né? Porque tem que se livrar, né, das protaminas existentes, e a regular não. A regular simplesmente já chega e já está pronta para poder agir. Foi assim, então, que surgiu, né, na década de 40, entre os anos 30 e 40, na verdade, a NPH utilizada até hoje. O outro ponto que foi superado foi a questão da produção. Uma vez que era difícil encontrar cadáveres, né, humanos para a produção de insulina humana, começou a se utilizar as insulinas de origem animal, como a bovina e a suína. A bovina, né, ela tem 3 diferenças, né, em termos de aminoácido, que é na cadeia B, posição 30, na cadeia A, posição 8, e na cadeia A, posição 10, onde você tem as trocas, né, de treonina por alanina, por treonina e alanina, na posição B30 e A8, e na A10 isoleucina por valina. E a suína, que é ainda mais parecida, né, com a humana, porque somente na posição B30 você tem a troca da treonina pela alanina. Bom, são insulinas que tinham respostas, né, terapêuticas, mas tinham uma limitação. Qual era a limitação, né, do uso destas insulinas de origem animal? Resposta imunológica, porque basta ter um aminoácido diferente para o organismo verificar que há algo estranho. E o que acontecia a partir de então? Acontecia a produção de anticorpos que destruíam essas insulinas, e algumas pessoas passavam a não ter mais resposta ao tratamento. Então, né, no Goodman, que é um dos principais livros de farmacologia, né, cita, né, que a administração subcutânea, né, de insulina resulta na formação de anticorpos IgG anti-insulina. Então, as pessoas, ao longo do tempo, perdiam, né, a ação. Então, passou a ser uma limitação. Foi um avanço, mas com algumas limitações, né, que posteriormente foi resolvido. Então, o que nós tivemos, né, de benefícios, né, e quais seriam as perspectivas, né? Bom, uma delas, né, seria obter a partir de então insulinas com tempo superior a 12 horas para ter mais comodidade terapêutica. Foi obtido através dos análises de insulina. A questão de insulina prolongada com isso de ação rápida também seria importante, porque seria uma aplicação de uma só e não duas, né, insulinas. E a produção em larga escala de insulina humana, para não ter risco de resposta imunológica. Bom, então, novos avanços na parte bioquímica ocorreram, como, né, o estudo da questão do ponto elétrico, possibilidade de mudanças, né, a solubilidade das insulinas e a alteração no sequenciamento de aminoácidos para mudar algumas características. Mas, né, nesta aula agora, a gente vai ficar somente com a questão, né, da obtenção de insulinas com características humanas, certo? E na aula que vem a gente vê os análogos de insulina com outras propriedades e outros avanços. Mas como é que surgiu a produção da insulina humana em larga escala? Se deu graças ao advento da biologia molecular e as técnicas de recombinação de mutações e rearranjos, do qual é possível você extrair, né, de um DNA de uma bactéria, né, um plasmídio, né, você pode extrair uma sequência de DNA ou incluir uma sequência de DNA. Então, o que foi proposto, né? Foi proposto, então, que se pegasse, né, um DNA circular de uma bactéria e que incluísse, né, neste DNA uma sequência de nucleotídeos que produzissem insulina humana, né? Isso se deu graças, né, toda uma tecnologia envolvendo então a biologia molecular, com enzimas de restrição, ligação, entre outras, no qual se cria então bactérias que produzem insulina humana, né? E isso então, né, uma técnica chamada de clonagem, permitiu então
esta possibilidade de produção de insulinas em grande escala, em tanques de fermentações, né, de produções de micro-organismos, que tem bactérias que, além de produzir o que ela naturalmente produz também insulina, que depois é então, né, separada com as mesmas técnicas que o Kolbe, né, fez lá desde o século passado, né. Então aqui nós temos então, né, todo o processo, né, usando diversos micro-organismos, né, como a Escherichia coli, por exemplo, né, que pode ser um dos micro-organismos utilizados, né, e dentro, então, né, a colocação, né, desse sequência de DNA humano que produz insulina, temos a possibilidade, então, da produção das insulinas humanas. Bom, né, então você tem aí o processo, né, de produção descrito aí, né, que segue basicamente, né, o cultivo dessas bactérias, depois o rompimento das paredes celulares dessas bactérias, uma ultrafiltração e depois um processo de purificação por cromatografia, né, precipitando a insulina e retirando o que não é, né, as insulinas. Bom, então, gente, desde Thompson, né, até os dias atuais, muita coisa se avançou em termos, né, de uso da insulina e, né, muitas são as perspectivas também. Então, vou deixar mais uma aula gravada também depois, né, com os análises de insulina, que o assunto é bem rápido, né? Quem compreende essa parte compreende mais facilmente a questão dos análises de insulina. E qualquer dúvida, entre em contato. E verifique no ambiente virtual os exercícios a serem feitos, ok? Então, até a próxima.